Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, companheiros, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírita Amor e Caridade. Mais uma vez aqui estamos no ar e trazendo, como sempre, uma mensagem, um tema para a nossa reflexão. E não poderia de ser outro tema escolhido por nós nesse mês de dezembro que não fosse falar, não é? E procurar entender o Natal na sua visão espiritual, que é o mais importante para nós. E hoje, a nossa convidada também, não é? Colaboradora do nosso programa espírita de palestras aqui na nossa instituição, que é a Enir Satra, lá de Petrópolis, né? A nossa amiga, colaboradora, e que eu gostaria, para aqueles que não a conhecem, que ela fizesse a sua apresentação, antes de darmos continuidade para a abertura do nosso programa de hoje. Bom, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Não tem muito o que apresentar, né? Meu nome é Enir, eu sou de Petrópolis e eu sou trabalhadora de uma casa espírita que fica num bairro chamado Morém. A casa se chama Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. E aí a gente vem exercendo um pouco do nosso trabalho lá. Aí aqueles que um dia passarem por aqui em Petrópolis já estão convidados para ir na nossa casa. Então é isso, aí estamos aí, uma longa estrada juntos, né, Juarez? Tentando aprender um pouquinho de Jesus e aprendendo um pouquinho de Kardec. A gente está se esmerando para tal. Perfeito, muito bem. Bom, o nosso tema que já foi anunciado durante a semana, o Natal de Jesus é uma eterna luz, sem dúvida, né? Então, como sempre fazemos, nós lemos uma página de abertura do Minuto de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino, e a mensagem que nos coube hoje é de número 88. Aberto aleatoriamente, também aqui reflete o estudo que iremos fazer hoje. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Uma mensagem de otimismo para como Jesus, lembrando, né, que ele incentivou que deixássemos a nossa luz brilhar diante dos homens, né? Então, estamos aí, e agora, depois da nossa leitura reflexiva, aqueles que estejam sintonizados conosco nesse momento, que possam levar os pensamentos, nossos pensamentos a Jesus, como sempre, é o nosso modelo e guia, sol espiritual desse nosso planeta, estrela de primeira grandeza, assim como tutor de todas as almas, encarnadas e desencarnadas nesse planeta, sempre estamos diariamente recorrendo à sua luz, à sua misericórdia, à sua proteção, buscando através de suas bênçãos o bálsamo para as nossas provas, para as adversidades tão importantes para todos nós, espíritos viajores do cosmos. Assim, é sob as bênçãos dele, sob a inspiração dele, de toda essa espiritualidade amiga que nos inspira, nos intui, e que aqui estamos,
justamente para rememorar a vinda do nosso mestre querido aqui nesse planeta, ainda temporariamente, de provas e expiações. E assim, sob as bênçãos dele, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Minha amiga, então temos aí o tema colocado, né, para as nossas reflexões. Eu escrevi umas linhas antes de passar para você que realmente Jesus representa a maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade. Foi protagonista, ele, por Jesus, e as claridades por ele trazidas, sobretudo seus exemplos e atos, constituem seguro roteiro de aperfeiçoamento da vida terrestre. Realmente, o evangelho que ele nos legou é o roteiro mais seguro, não é? Para alcançarmos a nossa redenção espiritual. Mas estamos aí, né? Próximo ao Natal, e aí o Natal de Jesus, que significa para nós, principalmente espíritas. Continua sendo e será a eterna luz, minha amiga? Bom, gente, eu vou pegar um gancho da própria mensagem do Pastorino, que é a lição 88, né, que você leu, Uhum. onde o Pastorino ele vai ele vai nos aconselhar a acender a luz que vem de dentro da gente. E essa luz, gente, é a única que não vai promover ou estimular as sombras dentro de nós. Porque a luz que vem de dentro, ela não promove sombras na nossa vida. Mas a luz que ilumina fora, ela pode projetar uma sombra, pode provocar uma sombra incidindo no nosso corpo, né? Então, já começando com essa reflexão tão interessante dessa mensagem de Pastorino, essa exortação para a gente acender a nossa luz interna. E essa luz interna, para ela assim começar dentro de nós a acender, para ela começar a brilhar, para ela começar a ser estimulada, é uma boa época do ano a gente começar com esse Natal, que é o Natal que está próximo, né, Juarez? Está bem próximo da gente aqui, é logo ali, né? Que é o Natal de Jesus, que é o tema proposto, né? O Natal de Jesus é uma eterna luz. Então, se eu conseguir trazer esse Natal para dentro do meu coração, eu vou conseguir essa proposta aí desse tema, que é uma eterna luz. Então, a gente começando essa noite, eu peço a vocês para vocês botarem no chat o que vocês pensariam nesse tema, se alguém essa noite pedisse para vocês falarem alguma coisa sobre esse tema, uma frase ou um pensamento. Qual reflexão que remete a vocês esse tema aí que está sendo proposto pelo canal, né? Pelo canal Amor, pela casa, né? Amor e Caridade, né? O que você pensaria sobre isso? O Natal de Jesus é uma eterna luz. E aí vocês começarem a colocar aí também no chat para estimular a gente a levar uma reflexão. O Juarez também, em seguida a mensagem do Pastorino, falou um pouquinho de Jesus, né? Essa grande alma que veio à Terra entre nós, que para nós, da doutrina dos Espíritos, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 600, né, e 25, ele foi nos ofertado pelos Espíritos como nosso modelo e guia. O único que a gente poderia verdadeiramente copiar e seguir sem temer, em algum momento na estrada, de ser enganados de alguma forma. Porque os ídolos que a gente vai criando aqui na Terra são ídolos de pés de barro, ou seja, são ídolos frágeis, que o menor balanço ou o menor movimento, eles se quebram. Jesus não. Ele é um modelo,
ele é um guia seguro para todas as horas, por todos os momentos da nossa vida. Jesus foi tão importante que ele dividiu o tempo, antes dele e depois dele, na própria história. Tamanha a importância da mensagem deixada por esse espírito tão grandioso aqui na Terra. E aí, às vezes, a gente fica vendo nesses burburinhos que antecedem o Natal, esses movimentos que a gente tem, que a gente vê todo ano, né? Que é um movimento muito voltado, um movimento muito comercial, onde todo mundo quer comprar um monte de coisa, claro, todo mundo que pode, né? Porque nem todo É mundo tem verdade. acesso, né, a tudo que os olhos alcançam, né? Muitos não têm acesso nem ao necessário, que fará a mais, né? A um extra, que seria uma festividade, ou mesmo a festividade que é colocada como Natal, né? E a gente vê essa movimentação toda voltada para o consumismo, muita comida, muito presente, e às vezes o grande homenageado nessa data é o Papai Noel, nada contra. Mas Verdade, Papai Noel não é alguém que realmente mudou nada que fez, né? É uma fábula que foi contada, claro, com cunho de trazer uma moralidade, um despertamento para as nossas almas, mas não tem o valor, a consistência, a realidade de Jesus para a nossa vida. Então, a gente, às vezes, né, vai enfeitar a árvore de Natal, vai botar bolinha, vai botar luzinha, e, às vezes, eu entro em alguns lugares e vejo, cadê o presépio? Cadê o presépio, pelo pois menos? é, Né? Porque deveria, é essa data que deveria ser, principalmente para aquele que bate no peito e se intitula e que veste a camisa de um cristão. Então, não é o Natal do Papai Noel, mas é o Natal do presépio, e é isso que a gente pretende, essa noite, resgatar esse Natal, né? E aí eu escolhi para gente ter um roteiro, para a gente ir conversando. É claro que aí cada um pode colocar, o Juarez vai colocar, vocês têm aí o chat para colocar também, acho que tem mensagem também que pode ser colocada no pode. WhatsApp, né? Se eu não me... Ah, e tem o O programa é WhatsApp, Telegram. participativo, ó. Tem aí o Isso, número aí, pode isso. participar. Então a pessoa nem precisa se manifestar assim pessoalmente, né? Pode ser uma coisa mais indireta, mais discreta, sem ter um nome, né, revelado. E pode fazer as perguntas e as suas colocações. E aí a gente vai tecendo comentários sobre isso. Mas eu escolhi, então, uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte de Paz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, um médium muito conhecido no Brasil. Ela é intitulada O Natal do Cristo, para a gente, né, o Juarez deve conhecer, porque ele logo fez, eu acho que ele lembrou logo. E que a gente vai buscar assim, um roteiro para a gente também não ficar viajando muito fora ou se Sim. tornar até muito repetitivo. E aí a primeira coisa que eu pensei é a gente ir lendo alguns trechos, alguns parágrafos e fazendo algumas reflexões. E vocês aí em casa ajudar, porque o programa enriquece quando tem a participação. O programa é para todos nós, né? Então é um momento para todos nós nos reunirmos, vamos aproveitar para fazer essa reunião aqui. E o Emmanuel, ele começa assim, de uma forma muito... Porque o Emmanuel, as mensagens do Emmanuel, desse espírito, ela é sempre muito reflexiva e profunda. É uma característica desse espírito, né? Era um espírito muito culto, se espiritualizou, tem toda a história dele, com muitas lágrimas, com muitos sacrifícios, né? A gente tem notícias de algumas vidas dele. E ele começa assim, falando do Natal do Cristo, né? A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente ao Ano Novo na memória da humanidade. Olha que interessante, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Olha, essa frase já dá uma opção de reflexão. Interessante que o Natal antecede o Ano Novo. Que é para quê? Para a gente lembrar do Mestre Jesus, do amor que ele pregou, mas do amor que ele vivenciou. Ele não só falou, ele não foi um demagogo, falou e não vivenciou nada daquilo. Aqui na Terra, a gente às vezes tem personagens que
estão tão destacados na humanidade, mas que falam e não fazem. Jesus Verdade. falou e fez, provando. E mais interessante de tudo isso é que a mensagem de Jesus, ela foi eternizada não só em palavras, mas em comportamentos por seus apóstolos depois dele. Então, isso também é muito interessante, porque a gente, às vezes, algumas pessoas falam assim: ah, mas eu e Jesus, né, é uma realidade muito distante. Não, tudo que ele falou foi possível ser vivido. Tanto foi que aqueles que deram continuidade e vieram depois exemplificaram os seus ensinamentos. Então, não é algo inacessível a nenhum ser humano. É claro que entre a minha evolução em Jesus tem um mar, um infinito aí, né, de coisas. Mas a gente precisa entender que é possível ir vivendo a mensagem do Cristo. E sem arrogância, não, mas é vivendo verdadeiramente. Mas a gente, para empenhar, demandar essa grande viagem, empenhar essa viagem na direção dos ensinamentos de Jesus, a gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é uma coisa pequena. O primeiro passo dentro de uma caminhada tão longa, que possui vários quilômetros, digamos assim, ele é insignificante diante dos quilômetros que eu vou ter que vencer. Porém, sem aquele primeiro passo, eu não vou ter os outros, eu não vou alcançar o objetivo. Então, a gente tem que começar a entender que a gente tem que começar, de alguma maneira, a viver. A gente almeja viver num planeta que tenha paz, que as pessoas sejam sérias, honestas, comprometidas com o ser humano, comprometido com o planeta, mas se a gente deseja isso, esse é o primeiro passo. Quem tem que dar somos nós, que estamos desejando tudo isso. Entender que se a gente não começar a viver essa mensagem de verdade, sem achar que isso é impossível, o planeta não vai mudar. O planeta vai ter a cara dos seus moradores. E se seus moradores não desejam mudança, vai ficar sempre assim, vai ficar só uma conjectura. Ah, eu desejo, mas fica para lá, largado pela vida fora. Então, a sabedoria da vida coloca o Natal antes do Ano Novo, para a gente trazer na memória todos os ensinamentos de Jesus, lembrar tudo que ele ensinou para a gente, principalmente essa oportunidade do amor fraterno, que Jesus falou demais, porque quando ele falou de amor fraterno, ele falou de perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele falou do amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. Então, é lembrar disso tudo para quê? Para a gente poder ter um compromisso com o tempo. Que tempo? O tempo que eu estou aqui. A gente não vem com uma etiquetinha assim, com prazo de validade, dizendo, olha, logo mais, quando for 11 horas da noite, do dia 9 de dezembro de 2025, Enir, você vai partir daqui. A gente não vem com etiqueta. Então, nós podemos partir daqui a pouco, daqui a algumas horas, que nem eu brinquei agora, né? A gente não sabe. Então, aproveitar esse tempo. Então, Natal tem que ser um momento de muita reflexão, de muita seriedade, para a gente assumir um compromisso com a gente, um compromisso com o próximo e um compromisso com Deus, que nisso consiste o amor que Jesus falou, que era o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que esse Natal que antecede seja um momento de reflexão, um momento de assumir compromissos, para que o ano novo seja novo. Isso não é um ano velho, é o ano de sempre. É o que eu falei, o planeta, a gente reclama que não tem seriedade, que não tem paz, é muita violência, é muito isso, aquilo. A gente faz uma lista de coisas erradas que existem no mundo. Mas se a gente não se compromete a dar o primeiro passo para certeza, para fazer uma coisa mais certa, mais humana, mais moralizada, mais ética, como a gente pode esperar que o ano seja novo? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Para que o ano possa ser verdadeiramente um ano novo. E aproveitarmos os 365 dias que vai caber dentro desse ano novo como oportunidade de ser um ser humano melhor, um ser humano mais ético e moralizado dentro de uma sociedade.
Essa é a mudança. As pessoas não fazem, não se fixa no que as pessoas não fazem. Se fixe naquilo que você podia fazer e que você está se justificando não fazer porque as pessoas no mundo não fazem. Então, não tem o que desejar de melhor se não parte o melhor de cada um de nós. Então, a primeira reflexão é essa daí. Eu posso continuar, né? Quando for para parar, ô Juarez, tu manda eu parar, tá? Fica tranquilo, pode continuar, está tranquilo. Vamos pegar mais um trecho dessa mensagem para a gente colocar o Natal de Jesus como sendo uma eterna luz dentro da gente. Vamos lá. Ele coloca assim, o Emmanuel ele dá prosseguimento nessa mensagem. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém. Olha que interessante. Clareando a estrada dos corações. A estrada aqui é dos corações. E dentro do nosso coração pode ter muitas estradas. Eu só espero que essas estradas sejam iluminadas pelos ensinamentos de Jesus, porque senão será uma estrada de perdição, né? Nas estradas dos corações, na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio, à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. E aí ele continua assim para a gente fazer a nossa reflexão. A recordação do mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Então vamos voltar à estrela de Belém? Então ele coloca assim, projeta-se anualmente, né, uma linguagem figurativa. Todo ano, quando a gente lembra, está chegando o Natal, e que a gente consegue lembrar que o grande homenageado é Jesus, é como se a estrela de Belém acendesse de novo, mostrando para a gente o quê? Uma rota, um caminho. A estrela é aquilo que guiava os viajores no passado, porque a gente não tinha GPS, né? Não tinha satélite, tinha nada disso, gente. Eram os astros que direcionavam aqueles que iam viajar para eles não se perderem do seu objetivo, do seu rumo, do lugar onde eles queriam alcançar. Então, essa estrela de Belém, todo ano, quando a gente lembra do Cristo, ela se acende mostrando para a gente, olha, é para lá, é para lá. E triste essa gente identificar que, de vez de a gente ir para lá, a gente está indo para o outro lado. Né? Então, para onde que eu estou indo? Eu estou indo para a estrela de Belém, porque a estrela de Belém é um convite para a gente acender essa luz aí, que a mensagem do Pastorino colocou logo no início, que o Juarez colocou, desse estimular a gente a acender a luz interna, essa que não projeta sombras, essa que vai iluminar de verdade a nossa vida, e muito pelo contrário, vai afugentar as sombras para a gente poder ver e distinguir o que é certo do que é errado, o que está equivocado, o que é verdadeiro, quais são os valores na nossa vida que a traça o ferrugem e não corrompe. Eu gosto muito de Huberto Roden, um filósofo, né? Ele diz assim, não existe no mundo físico nenhum elemento incontaminável, exceto a luz. Isso num dos livros dele, que agora eu não lembro qual é o livro exatamente, né? Mas está falando da mensagem de Jesus, um dos livros que ele fala sobre Jesus. E é interessante, a luz realmente ela é um elemento incontaminável, uma força incontaminável. Porque a luz do sol, quando ela se projeta em cima de um pântano, ela não se contamina com a imundície, com as impurezas que existem no pântano. Já a água, se ela se misturar no pântano, ela vai ficar o quê? Ela vai perder a sua cor cristalina e vai se tornar turva. Então, a luz é o único elemento dentro, né, da física que é incontaminável, ele não se contamina. Onde ele passa, ele não se contamina. Filosoficamente, a gente até falando, é muito interessante essa colocação dele, né? É típico, é próprio de filósofo isso, né? E a gente vê também que é interessante essa luz que é incontaminar, ela nunca se contamina. A luz também, ela é capaz de afugentar as trevas, mas vocês já viram as trevas afugentar a luz? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi, né? As trevas não têm como afugentar a luz, mas a luz tem como afugentar as trevas na nossa vida.
Então, aproveitar essa luz de Belém, apesar dela estar vindo de fora, mas ela é um convite para acendermos a luz de dentro, porque a luz de fora, ali, a estrela de Belém, ela está me mostrando para onde eu devo dirigir a minha vida, fazer uma renovação de valores todo ano. Deveria ser essa a proposta, uma renovação de valores. O que eu pretendo fazer no ano de 2026? Eu tenho me organizado, eu tenho feito um planejamento para 2026, porque todo ano é assim, a gente, né, eu vou falar só das mulheres, não vou colocar os homens nessa. Ai, ano que vem eu vou começar uma dieta para emagrecer, para ficar mais chique, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chega em 2026, 1º de janeiro. Ah, não, 1º de janeiro ainda é Réveillon, a gente não dá para fazer dieta. Aí no dia seguinte, é o dia seguinte que sobrou o Réveillon, né? É o dia seguinte. Aí o dia seguinte a gente fala assim, ah não, pensando bem, deixa eu começar na segunda. Aí chega a segunda, é uma coisa, chega a terça, é outra. Aí passa janeiro, aí vem fevereiro, vem março, vem abril, e a gente está sempre, né, postergando as nossas diretrizes. Eu preciso organizar minha vida, fazer uma planilha. O que eu preciso fazer para 2026 eu tirar tudo aquilo que me prejudica e começar a realizar os meus sonhos de verdade, mas sonhos principalmente que a traça e o ferrugem não corrompem, permeados de valor, ainda que sejam coisas materiais, mas permeados com valores, direcionados com valores. É isso que a gente precisa fazer aqui na Terra. Porque nós, né, Juarez, nós não somos contra viver, ter as coisas materiais, que nós, as pessoas pensam assim, a gente é contra tudo que é matéria. A gente agora vai andar andrajoso. Nada disso, nada disso na nossa vida. A gente pode ter as coisas, pode ter uma casa, pode ter um carro, pode ter roupas boas. A gente só não pode ser possuído por essas coisas, mas pode ter tudo isso. Agora, quando a gente começa a ser possuído por essas coisas, aí é que a vida não vai nada bem. Por isso que a gente tem que permear com aquilo que é luz, né? Eu estou momentaneamente, eu tenho esse carro aqui, mas que eu sei que posso não ter mais nada. Momentaneamente estou nessa posição, amanhã eu não sei, porque aqui, né, eu não estou possuído por essas coisas não me possuem. Elas apenas Muito estão bem. inseridas na minha vida, né? Nós vamos agora para o primeiro intervalo. A nossa companheira, né, nos trouxe a sua colocação nesta obra aí, né, sobre o Natal de Jesus. Precisamos compreender o verdadeiro espírito do Natal, que é reviver. O que é o espírito do Natal? Para nós, que deveríamos ser todos aqueles que nos dizemos cristãos. É reviver os ensinos do Mestre Jesus. Não é verdade? Em cada uma de nossas atitudes, não só agora, que nesse período a gente fica mais fraterno, mais solidários, mais bonzinhos, né? Então, é essa reflexão também que devemos fazer nesse momento, né? Natal, eu até botei aqui, é reunir família, é troca de afetos e carinhos, não é? Perdoar tudo e todos, lembrando Jesus na sua suprema luz. Este mestre dos mestres nos legou tantos ensinamentos divinos que estão aí. Aliás, nós frequentamos os templos o ano inteiro. Agora é importante, ela falou do ano novo, então, não é? Ano novo, os vícios velhos. Eu costumo dizer. Nós precisamos de refletir sobre isso e antes de adentrarmos aí, mudar o calendário, né, do ano, a gente fazer um aferimento diante das palestras que nós ouvimos durante o ano, do estudo que nós fizemos. Isso serve, minha gente, para qualquer segmento cristão. Nós estamos falando de Jesus. É a base das religiões cristãs, seja evangélicas, ortodoxas, católicas, espíritas. A mensagem é única. Está aí, né? Para a gente fazer essa nossa reflexão. Então, eu dei aqui meu pitaco. Vamos agora para o primeiro intervalo e, voltando, retornamos aí com a nossa querida convidada de hoje. Tá bom? Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato.
Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, retornando, né, ao nosso estudo de hoje a respeito do Natal de Jesus, a nossa amiga falou, né, aí sobre a questão do Natal, que é o prenúncio. O Natal é o prenúncio do Ano Novo, né, conforme falou. É a gente buscar as nossas promessas do ano anterior e ver o que nós conseguimos, pelo menos, dar início, né? Não cumprimos tudo, mas também, se não conseguimos, não desanimar. Vamos renovar, porque a reencarnação é isso, né, Eni? É um recomeço, né? Para o espírito, não é isso? E não desanimar, ser perseverante, é isso que Jesus espera de nós, né? Eu acho que Jesus espera da gente a perseverança mesmo. A gente tem que ir errando e acertando quando cai, levanta e segue, né? Isso não é fracassar. Muito pelo contrário, isso aí é vencer. A gente acha que, eu estou indo, mas eu estou tropeçando o tempo todo, eu sou uma pessoa fracassada. Não, você é uma pessoa vitoriosa, porque cada vez que você caiu, você se levantou. Porque tem gente que vive caído e nunca mais, só porque caiu uma vez, não quer mais andar para lugar nenhum. E isso que a gente precisa fazer, é se mirar nessa estrela como os magos, como os pastores, seguir Jesus, fazer do estábulo o nosso espírito e da manjedoura o nosso coração. Foi o que o Juarez falou ali, que ano novo que não seja um homem velho, mas seja ano novo, vida nova. Se eu trouxer a manjedoura para o meu coração, acolher Jesus dentro do meu coração, eu vou lidar melhor com aquelas situações de dificuldade da nossa vida. Que é, por exemplo, isso é uma temática muito constante, a gente que lida dentro dos templos religiosos, né, e que divulga a religião, né? A gente vê muitas pessoas preocupadas com as questões das pessoas que antipatizam, né? Dos inimigos, ou dos espíritos que não têm simpatia, às vezes estão dentro da família. Então, justamente, né? Dentro da família não é por um acaso, não foi porque Deus dormiu depois do almoço. Não se iludam sobre isso, né? Nós convivemos com aqueles que precisamos, são os nossos desafios, né? Que estão ali, que é para nos promover esses desafios, não é para nos arrebatar, nos jogar
nos abismos, não, isso é para nos elevar todos os dias. E aí as pessoas costumam falar assim, mas como é que eu vou poder amar como Jesus amou se eu não consigo amar o inimigo? É porque a gente tem uma ideia muito errada sobre o que é amar o inimigo. A proposta de amor para o inimigo não é uma proposta de amor-sentimento, mas de amor-respeito. É isso que a gente precisa entender. Então, que na noite de Natal, porque a gente sempre vai ter aqueles conflitos, né? Aquela reunião de família, a gente tem que ser muito honesto com a gente. Vai reunir os corações que a gente tem muito amor, mas também vai unir os corações que a gente está lutando. Está na luta já por muitas décadas, às vezes, para se reconciliar. E aí a gente fala, mas eu ainda não amo. Você não ama o sentimento, mas se você já conseguir respeitar a pessoa, né? E compreender que cada um é cada um dá aquilo que tem para dar, como você também, você é único, você dá aquilo que você tem condições de dar. E se você aprender a respeitar as pessoas, isso já é o amor, é a proposta de Jesus. O primeiro passo para a gente amar alguém é o respeito. E depois sim vem o amor-sentimento. E a gente sabe que mesmo no amor-sentimento, para ele continuar a estar inserido no nosso dia a dia, o que alimenta o amor-sentimento? É o respeito. Pensa em duas pessoas que se consorciaram, que estão casadas muitos anos. Todo mundo deve ter alguém na família que está casado 60, 70 anos. Olha, fala assim, gente, que casamento maravilhoso, olha só. Porque hoje em dia é difícil a gente falar um casamento durar 50 anos, né? Já é difícil 10 que fará 50. E aí eu já tive essa experiência de perguntar para essas almas queridas o que eles fizeram para serem assim, tão alegres um com o outro. Eles falam assim, é o companheirismo, é o respeito, faz com que a gente esteja juntinho até hoje. Que somos pessoas diferentes, às vezes são pessoas completamente diferentes, com gosto diferente, né? Vê a vida de uma forma muito diferente, mas o que faz duas pessoas ficarem juntas, né? E a gente viver, às vezes, de uma forma muito alegre e leve, porque a gente, às vezes, vê nesses casamentos essas levezas, essa leveza que a gente quer, né? Para o nosso dia a dia com qualquer um. A gente acha que é alguma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, não. A fórmula mágica é respeito e companheirismo. Então, a gente precisa entender que essa foi a proposta de Jesus. O primeiro passo para a gente um dia ter um amor, sentimento, que é o nosso desejo, né, para com aqueles que nós temos dificuldades, é a gente respeitar e também se respeitar, né, porque tem limite. A gente sabe que o dever está lá no Evangelho segundo o Espiritismo nosso, no capítulo 17, tem um item chamado o dever, que fala que o dever principia no ponto em que ameaçais a felicidade alheia. Então, é limite. Eu não posso passar dali. Assim como o outro também sabe que não pode passar e vir para cá, a gente tem que se respeitar. Então, quando começa a haver o respeito, há uma construção na nossa vida do amor. E sem o respeito, a gente não deu passo nenhum. Lembra que a gente falou que uma grande caminhada, uma grande viagem que a gente deseja empreender, o primeiro passo é fundamental. O primeiro passo é insignificante, mas sem esse primeiro passo você não vai dar todos os outros para você alcançar o seu objetivo. Então, na noite de Natal, é a gente sentar na mesa com aqueles que nós temos dificuldade. E o perdoar 70 vezes, 7 vezes, é esse respeito que vai construir o amor no futuro. Ou não. Faça a sua parte, se o outro também não quer fazer a dele, isso não é obrigação nossa, isso também é outra coisa que a gente tem que fazer. Nós temos que estar em paz com a gente. Muita gente acha que se reconciliar com o outro é fazer com que o outro nos ame. Isso é uma opção dele, ele que tem que decidir, isso é uma decisão do outro na vida dele. Mas que seja uma decisão nossa, estarmos abertos para o amor. E o amor é isso, é o respeito, começa pelo respeito. O respeito até de entender o outro, que ele está dando tudo que ele tem condições de dar e seguir o caminho. Então, esse Natal, isso é trazer Jesus para dentro do coração. Pode parecer uma coisa muito simplória, mas isso é trazer Jesus para o coração. Já pensou se todos os dias na nossa vida, a partir de agora, desse Natal, a gente dispensasse só 5 minutos por dia, olha só 5, hein? Eu não estou falando nem 1 hora, mas 5 minutos por dia para viver um pouquinho mais a mensagem de Jesus? Nossa, a humanidade já estava no caminho da salvação. 5 minutos. Uns 5 minutos, às vezes, que você silencia uma palavra violenta que você vai endereçar para outra pessoa. Os 5 minutos de compreensão.
Então, é uns 5 minutos de reflexão em cima de uma conversa, às vezes, que tá caminhando para uma discórdia, mas que, se você refletiu a partir dos ensinamentos de Jesus, pode ser que você estanque o fogo da discórdia ali mesmo. Então, é a gente começar a pensar que são pequenas coisas, né? Se a gente é impaciente no trânsito, não sair buzinando já é alguma coisa. Eu buzino no dia 20 vezes para as pessoas. Hoje, olha, eu consegui buzinar só 10. Já foi menos 10. Já houve progresso. Você está vendo o noticiário, ao invés de você desejar o mal de alguém que você não concorda, você já começa a pensar assim: vou orar por ele. Por enquanto, eu só vou orar. Mas se você já está orando, olha o passo, antes você nem pensava nisso. Né? São coisas pequenas da vida. Né? Tem uma história que eu não sei se eu já contei aqui, uma certa vez, diz que uma floresta estava incendiando, né? E os animais correndo para sair do incêndio. Né? E aí tinha uma águia lá do alto olhando, via que um beija-flor ia lá na beira do rio, molhava as asinhas, ia em cima da floresta, sacudia as asinhas, caía aquelas gotículas de água em cima do incêndio. A águia ficou olhando uma, duas vezes, daqui a pouco ela não aguentou, ela se dirigiu para o beija-flor, saiu de lá, voou, chegou perto dele e falou assim: meu filho, você não vê que você não vai apagar fogo nenhum com essas gotículas que você está aí jogando em cima do incêndio? Ele falou assim: eu sei que eu não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, é isso que a gente precisa fazer. São pequenas coisas dentro de uma sociedade que a gente pode fazer e mudar o mundo. É ser honesto quando ninguém está vendo a gente, é ser íntegro quando não tem ninguém para testemunhar a sua integridade. É procurar ser pessoa. Isso é trazer Jesus, fazer com que a manjedoura dele esteja no nosso coração, trazer Jesus para dentro de nós. E se a gente trouxer Jesus para dentro de nós, essa luz interna vai acender pouco a pouco. Pode ser que no início a nossa luz seja só um palito de fósforo, mas amanhã ela pode ser um farol, porque é assim que tudo na vida começa. Às vezes, quando eu penso no Natal de Jesus, né, eu me lembro da história dos magos, que já vou lançando a curiosidade para vocês, que não são 3, vai lá no Evangelho de Mateus, se vocês encontrarem o número 3 lá, eu dou um prêmio para vocês, não tem. Ele fala magos, então é mais do que um. Então pode ser 2, 3, 4, 5, 10, não importa. Mas eram 3 presentes, tudo bem, mas de repente alguém deu 2, era só dois magos, um deu 2, outro deu 1. Até aí você não disse nada. Né? 3 presentes é uma coisa, 3 magos é outra. Eu fico pensando, né, aquele povo, a notícia de que viria na Terra uma grande alma, não era uma mensagem que era difundida só pelos judeus, mas era difundida em outras culturas filosóficas religiosas, que um grande espírito viria na Terra e deixaria uma mensagem grandiosa para a coletividade humana. Olha que interessante para a gente pensar. Jesus foi tão importante que estava em todas as culturas filosóficas religiosas, se esperava, porque os magos não eram judeus, eles vinham de outros lugares. Era outra cultura, né? E eles vinham, traziam presentes para Jesus, sem entrar nos simbolismos dos presentes, nem nada. Mas eu fico pensando hoje, o que eu poderia oferecer de presente para Jesus no dia 25 de dezembro? Qual o presente que Jesus espera receber de mim? Com certeza ele não vai me pedir uma casa, um avião, uma ilha, nada disso, né? Mas qual será o presente que Jesus espera? E qual será que eu poderia dar? Talvez entre o que eu gostaria de dar para ele e o que ele espera de mim, pode ser que sejam 2 coisas diferentes. Provavelmente são. Mas para a gente começar a pensar, o que eu tenho 25 de dezembro para oferecer a Jesus? Talvez Jesus não está me pedindo muito, ele está pedindo só para eu silenciar, porque a gente às vezes fala mais do que devia. Talvez ele esteja me pedindo para vibrar menos, para ser menos pessimista diante da vida, para ter mais alegria no meu dia a dia, para ser mais íntegro com determinada pessoa. Só integridade, não está me pedindo nem para amar nada, está pedindo só para ser mais íntegro. É todas essas reflexões, né, para Jesus. Se eu não achar que eu não posso presentear Jesus, então pensa, o que você poderia, no dia 25 de dezembro, ofertar para o próximo, para a humanidade? O que você poderia dar de presente para a humanidade hoje?
E de repente você pensa assim, Jesus não precisa de nada, tudo que eu pudesse dar para ele não significaria nada. Então tá, o que você poderia dar para a humanidade hoje, simbolicamente, como se fosse ofertando a Jesus, você daria para a humanidade? Uma coisa que a gente precisa pensar no dia 25, o que eu poderia dar? Vamos botar essas reflexões para começar a funcionar na nossa vida, né? Para fazer um Natal diferente na nossa existência. Muito E aí, bem. pode falar, Juarez, não. Não, você falou sobre os Reis Magos, tem um filme antigo. Ele pode, no YouTube, talvez você encontre. Você bota lá, O Quarto Sábio. Aham, Você conhece, é um filme lindo, conheço, lindo, muito lindo. bom. E ele também caminhou para Belém, mas demorou a chegar. Muito. Eu não vou falar aqui, não vou dar um spoiler Não dá spoiler. do filme, não é? Mas é Isso. lindíssimo isso. Então, eu tenho uma mensagem aqui mediúnica, já há 2 anos, há algum tempo já, que se intitula Um Presente para Jesus. Que Jesus espera de ganhar de presente de cada um de nós. O que você agora há pouco pontuou é o nosso melhoramento moral. É o que ele espera de nós, é a gente se esforçar em cumprir o roteiro que ele deixou para a nossa felicidade. Essa é a questão. Isso é o que deixaria, com certeza, Jesus muito feliz conosco, não é? Porque o que você falou, qual o presente? Alguma coisa material? Então, é saber que nós, que nos dizemos cristãos, estamos nos esforçando em buscarmos a nossa melhora íntima, sermos pessoas mais generosas, mais tolerantes, mais amorosas, mais solidárias, mais fraternas, né? Trabalhar o perdão. Ela falou muito bem, a questão dos inimigos. É claro que o nosso coração vai bater diferente em relação a um amigo que a gente convive, temos afinidade, do que aquele que não temos tanta afinidades assim. Mas o que Jesus nos ensinou? Ore por ele, não deseje o mal para ele, não é? Não é pagar o mal com o mal. É isso que ele nos ensinou, não é? Então a gente tem que vibrar não só para aqueles que nos amam. Aliás, Jesus nos deixou esse ensinamento, né, Eni? Olha, Sim. fazer o bem para quem é bom, para quem faz o bem para nós. Qual é? Super fácil. É super Não é fácil. verdade? Não é? Agora, aquele que nós temos aquela diferença, e normalmente você citou bem, onde vêm esses espíritos com essas diferenças, né? Aliás, como diz o palestrante, nosso amigo lá, meu Deus, esqueci o nome dele, ele diz que são as encrencas. As encrencas. Então, me fugiu o nome dele, o palestrante. Vem aonde? No mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Né? Bem ligado ainda, familiar mesmo, de sangue ali, irmãos, tios, pais, mães. Né? Então, Alberto Almeida, ele falou que são essas encrencas que a gente precisa acertar aqui. E o momento propício, né, minha amiga? O Natal. É um tempo propício. Quando eu fico pensando de novo em Jesus, né, que ele nasceu lá no estábulo, numa manjedoura, a primeira lição, né, que a gente sabe, é uma lição muito clara, ele vem ensinar o quê? Humildade. A palavra, né, a humildade, ela significa reconhecimento. E não é eu reconhecer o vizinho, mas eu me reconhecer todos os dias. Essa dinâmica que a gente deve exercer dentro de nós, de nos autoconhecer. E quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, vendo as nossas limitações, vendo as qualidades que a gente tem, vendo os defeitos que a gente tem, a gente vai vendo que as encrencas são muito bem-vindas. Porque elas vão tirando, né? A pessoa vai mexer, aquele que a gente não guarda muita simpatia, que são as encrencas da nossa vida,
eles é que vão sinalizar o que está dentro de nós ainda precisando de mudança. Porque as encrencas, elas vão futucar a gente, vão nos provocar 24 horas, às vezes. Principalmente se está dentro da família. Família é a única coisa que você não pode falar assim, isso aqui eu não quero. Você pode falar que você não quer um trabalho, você pode falar que você não quer morar num lugar, que você não quer morar na sua casa, mas a família é família, ponto final, é pacote fechado. Então, assim, a gente está ali, a pessoa que te incomoda, ela sinaliza o que você precisa mudar dentro de você. O quê? Porque para cada um é uma informação diferente. Às vezes é porque ele vai... Por que não? Em geral, ele está espelhando uma coisa em você que requer muita mudança e que você se nega a ver dentro de você, e ele vê com clareza, porque os nossos inimigos nos enxergam com uma perfeição maravilhosa. Às vezes eles vão falar de defeitos que nós possuímos, que só depois a nossa ficha cai e a gente vai ver que tem mesmo. Né? Quando a gente está trabalhando para ter essa humildade, a gente se colocar à disposição de olhar para si mesmo, para ser um observador de si mesmo, isso é o autoconhecimento, a gente vai olhar e falar assim, e não é que tenho? Não é que tenho? E aí a gente trabalhando aquele conteúdo, porta fechada para aquela irritação, porta fechada para aquela provocação. Uma coisa só me provoca porque guarda alguma semelhança ainda dentro de mim, encontra uma ressonância dentro de mim. Eu sempre falo para as pessoas que estão na sala da sua casa, estão vendo o noticiário, vê uma notícia de violência, levanta, bate, mas esse tem que morrer, ou tem que ir para a cadeia sofrer, é porque você ainda está violento, senão você fala, misericórdia, deixa eu rezar para esses dois aí, né? Então, por que a gente, né? As coisas despertam em nós coisas que possuímos. Se eu sou violenta ainda, a violência vai encontrar ressonância dentro de mim. Então, um ato violento de fora vai despertar, vai desencadear em mim uma violência que trago. No entanto, se eu começo a colher essa manjedoura dentro do coração, eu vou fazendo o autoconhecimento e vou trabalhando a minha violência. O mundo será menos violento o dia que eu trabalhar a minha violência. Pode ver, menos uma pessoa fazer o mal na Terra. E aí a corrente do bem, porque eu que começo a agir assim, aí você olha, eu gostei dessa forma de viver, hein? Vou aderir. E aí vai sendo -1, -2, -3, -4, quando a gente vê o mundo está melhor. O problema é que a gente acredita muito da violência, né? E não acredita em Jesus. Vou fazer mais um comentáriozinho, vou passar para a Eni, porque olha, o tempo voou, né? Falar de Jesus, isso, né? Gente, o Natal exige uma pausa sagrada. Isso. Um momento de prece, de meditação e de elevação mental, já que viver o Natal do Cristo é sentir a presença do reino de Deus dentro de cada um de nós. Com aquela plenitude celestial, profunda, de gratidão a Deus. Natal é sentir as bênçãos de Jesus, vibrando e energizando o coração de cada um de nós. Natal é recordar Jesus, que foi e será sempre o personagem mais importante que passou pelo planeta Terra, como diz a nossa irmã no início. Um divisor, não do tempo, mas da história. A verdade é essa, né? Ele viveu a história, ele fez a história e dividiu a história, antes e depois dele. Então, é esse ser puro que Deus ofereceu para a humanidade, para servir de modelo e guia, que possamos ter coragem, refletir nesse Natal, e buscar realmente esse nosso esforço, porque a mensagem está aí conosco, né, Eli? Sim, há mais de 2000 anos. E o convite do Cristo é permanente. Isso aí. Vamos trabalhar na vinha do Cristo? Ele está esperando. E agora, eu retorno a palavra à nossa amiga. Aí nós temos aí mais 6 minutos, aí, aproximadamente 7, para ela fazer as considerações finais e fazer a nossa prece de encerramento do nosso programa de hoje. Olha,
que as alegrias do Natal sejam um prenúncio, conforme nós já falamos, de um ano de paz, de amor e de mudança, de um recomeço mais feliz para todos nós. Agora é com você, minha amiga. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, né, o Natal, a mensagem do Natal, que a gente não se sinta constrangido de ter uma ceia farta à noite, mas que a gente possa refletir que bom que a gente está podendo ter isso e lembrar naquele momento de tanta gente que está pela rua fora sem ter um prato de comida. Então, oferta alguma coisa na noite de Natal também. Ou nos outros 365 dias do ano, vamos aproveitar o Natal para a gente se encher de fraternidade eterna e olhar para aqueles que não têm nada na vida, né? Vamos dar do nosso muito para aquele que não tem nada nessa vida. E não só do muito na representação material desse muito, mas também na representação emocional. Levar um pouco de paz, um pouco de alento, um pouco de convivência melhor. Porque, como diz o próprio mestre, muito será cobrado a quem muito foi dado. Nós temos que compreender que se a gente hoje, né, independente da mensagem de Natal, mas se a gente já tem um olhar para a humanidade diferente dos poderosos que administram o mundo, mas um olhar de fraternidade e de amor, a gente vai ser cobrado por esse muito que foi dado. Esse é o nosso tesouro que a gente pode distribuir na Terra. Talvez eu não tenha nada na minha carteira, no banco, na minha conta bancária, que eu possa ofertar para ninguém. Mas eu posso fazer a caridade moral, eu posso ir para a rua, eu posso ouvir, eu posso chorar, eu posso falar, eu posso emprestar meu ombro. Tem muitas coisas que nós podemos fazer para melhorar o mundo, independente de poder aquisitivo. E talvez o que mais hoje o mundo esteja precisando não é tanto de coisas materiais, não. São palavras sinceras, amizades sinceras, olhares sinceros, palavras sinceras, integridade, que muitas vezes a gente vê que está faltando no homem, que se diz humano, mas não tem uma integridade diante da vida, do trabalho que exerce, da pessoa que é, com a família, com a sociedade, com nada. Sermos mais íntegros, isso é Natal com Jesus 365 dias. E essa é a proposta. Fazer do Natal não só o 25 de dezembro, mas os 365 dias. Essa é a proposta. Essa é a nossa proposta de Natal. Porque Natal, um dia só, a gente faz 1000 promessas, aquele dia a gente é bonitinho, aquele dia a gente até dá uma polida, né? Dá uma polida. Mas não é ser polido, é ser moralizado, é ser comprometido em ser melhor com o ser humano. E aí, claro que a gente, né, teria muita coisa para falar em cima disso. Mas essa é a mensagem de Natal. É esse comprometimento com a humanidade, com a família, com a sociedade, com o todo, com a natureza que a gente está desprezando, que está destruindo o planeta Terra todos os dias. Essa natureza que é mãe, que dá, e a gente é muito abusivo. Tudo aquilo que nos é ofertado, a gente despreza e abusa. Está na hora da gente começar a abençoar, agradecer e preservar em todos os sentidos. Em todos os sentidos, a mãe natureza, a convivência humana, a família que está tão colocada à parte. Sem família, sem sociedade íntegra. É por isso que a gente está nesse conflito que a gente está vivendo. Porque se a família realmente existisse como uma célula para a gente nossa, a gente não faria mal à família dos outros, porque a gente sabe o quanto que a nossa família é importante, então não faria mal à família de ninguém. Porque a família do outro é tão importante para o outro quanto a minha é para a minha. Esses valores que foram perdidos ao longo dos anos e que Jesus está só pedindo para a gente resgatar. Perfeito. São valores importantes. Né? Muito bem. Então, o que eu desejo a cada um de vocês é um Natal com Jesus. Não é sem ele, é com Jesus no coração, para que esse Natal possa se estender 365 dias na nossa vida. E aí, se o Juarez me permitir, farei minha prece final, que é o que eu tenho. Que bom. Graças a Deus. Então, vamos lá. Universalmente, que nós possamos nos conectar com Deus, que é o nosso Pai, com Jesus,
que é para todos os cristãos um modelo e guia com toda certeza. E agradecer tanto a Deus quanto a Jesus, que veio aqui entre nós, trazer essa mensagem linda. Agradecer por tudo aquilo que já conseguimos compreender e por tantas coisas que ainda temos dificuldade de compreensão. Mas que, acima de tudo, Senhor, possamos colocar um pouco em prática do muito que já compreendemos. Praticar principalmente com aqueles que nos desafiam todos os dias. Para que nós possamos aumentar o amor que está dentro do nosso coração, a ponto dele poder transbordar e envolver tantos outros corações que estão afastados ainda dessas verdades que libertam e dessas verdades que consolam. Que esse Natal possa ser com Jesus não só 25 de dezembro, mas durante todo o ano de 2026 e durante toda a eternidade. Gratidão por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui.